Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal e para a página. E o vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês as minhas impressões acerca da minha participação como jurada na quarta edição do prêmio Sabores da Orla Rio. Isso mesmo, então para quem não sabe, eu fui convidada para ser jurada desse prêmio maravilhoso, gente. Eu posso dizer que é maravilhoso porque para mim foi maravilhoso atuar como jurada, né? Mas, então antes de mais nada eu queria me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lígia Abreu, sou nutricionista, sou professora de gastronomia e de nutrição. Atualmente eu trabalho como docente de gastronomia pela UFRJ, pelo Senac Rio e docente para cursos técnicos em nutrição também pelo Senac Rio e pelo Colégio Carlos Gomes. Eu atuo já como docente desde 2010 nas áreas de gastronomia e nutrição e sou apaixonada por nutrição e gastronomia, tanto é que esse é o lema da minha página e do meu canal, né? Que eu tenho como missão fazer você se apaixonar por essas áreas também. Bom, e aí o convite para participar como jurada veio a partir do Sind Rio, que em parceria com a Orla Rio, que é a organizadora do prêmio, convidou a equipe de jurados, né? O Sind Rio convidou a equipe de jurados, selecionou essa equipe de jurados para participar e realizar essas avaliações dos pratos que estão concorrendo a esse prêmio. E então nós tínhamos uma rotina de avaliações. Essa rotina era basicamente composta por visitas que estavam já pré-agendadas em determinados horários, determinados dias, onde nós visitávamos os quiosques. No momento em que nós chegávamos nos quiosques, nós nos apresentávamos, sempre acompanhados de um representante da Orla Rio. E nesse processo, além dessa apresentação, né, do quiosque, fazíamos alguns takes, né, filmando o quiosque, tirando foto do prato, tirando foto do quiosque, foto com o operador, que é como nós chamamos o responsável, né, pelo quiosque. E havia sempre essa padronização para não haver nenhum critério nenhum problema quanto a um quiosque achar que a gente estava divulgando mais ou divulgando menos, né? Era um padrão. Em todos os quiosques que nós íamos, nós fazíamos a mesma sequência, né, de ações. Então chegávamos, nos apresentávamos ao operador. O operador, então, preparava o prato, era feita uma filmagem ou sequência de fotos mediante o preparo ou o momento da chegada do prato até a equipe de jurados. Nós degustávamos o prato. Em paralelo a isso, o operador ou o chefe responsável pelo quiosque vinha até nós para explicar como era o prato, como surgiu a ideia do prato e os componentes ali daquele prato. Nós degustávamos, fazíamos a avaliação, que era secreta, obviamente, né? E na sequência, nós fazíamos uma foto na frente do quiosque e junto com os operadores para poder fazer a divulgação também nas redes sociais de todos os quiosques. Então fizemos isso em todos os quiosques visitados. A partir desses julgamentos, né, nós fazíamos esses julgamentos a partir de critérios. Então, eram critérios basicamente relacionados aos aspectos sensoriais do prato apresentado, relacionado à adequação do prato com a proposta do quiosque, né? Se condizia com a proposta do quiosque, com o público que era frequentador, né, do quiosque. E claro, a adequação às boas práticas, né? Basicamente eram esses os critérios de avaliação. A partir dessas avaliações foram determinadas as notas, chega-se a uma classificação. A partir de um segundo momento tem uma outra equipe de jurados compostas por chefes, né, executivos, que fazem então a avaliação dos pratos mais bem colocados.
E aí, a partir daí, sai então o grande campeão. E eu tô aqui, né, aguardando para sair esse grande campeão. Bom, e aí, né, quais foram as minhas impressões em relação a isso, né? Que eu acho que é o que me motivou a fazer esse vídeo hoje para vocês. O que eu pude perceber é que, inicialmente, quando eu fui convidada, eu tive uma impressão, né, do que seria, do que viria para que eu degustasse. E a primeira coisa que aconteceu foi cair por terra essa primeira impressão. Eu tinha a impressão que eu iria degustar apenas pratos de aperitivos, de coisas muito básicas, né? Assim, muito básicas e não tão elaboradas, né? Coisas já bem conhecidas, enfim. E tudo isso caiu por terra quando nós começamos a chegar nos quiosques e ver os pratos que estavam concorrendo. E ver também a estrutura dos quiosques. Isso era outra coisa que eu também não tinha, embora trabalhando com gastronomia já há muitos anos, eu não tinha ideia da dimensão e da capacidade produtiva que um quiosque na orla do Rio tem. Tá? Então, assim, recomendo que vocês visitem os quiosques para que vocês possam ver, principalmente vocês que são profissionais de gastronomia ou profissionais da área de alimentação, como nutricionistas, técnicos em nutrição. Recomendo que vocês visitem os quiosques como clientes, obviamente, para poder degustar os pratos, mas também para fazer essa avaliação que eu tive essa oportunidade de fazer como jurada, mas que todos nós temos. Afinal de contas, o quiosque ele é aberto e você consegue visualizar todos os processos que acontecem ali. Fora toda a situação em relação à estrutura, né, que alguns quiosques, muitos quiosques, na verdade, não tem só aquela estrutura de superfície, existe, né, também uma estrutura subterrânea, que eu achei super interessante. E a logística de produção, né, das ações, né, das atividades operacionais que acontecem dentro do quiosque, como que elas são adaptadas para aquela estrutura ali. Isso eu fiquei fascinada mesmo de ver como que os operadores conseguem, dentro de um espaço pequeno, criar um fluxo de operações que atendam aos critérios de boas práticas, que não haja atropelamento, que não haja risco de contaminação, que você consiga desenvolver pratos bem elaborados com a utilização de várias técnicas de preparo. No entanto, muitas das vezes com poucos recursos, né? Existem quiosques, por exemplo, que trabalham com serviço de excelência e não tem fogão, tem chapa e fritadeira, por exemplo, né? E eu pude observar, por exemplo, quiosques que enfatizam muito a questão do planejamento da parte de mise en place. Então, tem muito organizado nesse sentido, e aí já tem tudo programado no momento do serviço ali, no momento da operação, para o cliente, é só a finalização, né? Em contrapartida, existem outros quiosques também muito bem estruturados que fazem do zero tudo no quiosque. Não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma outra estrutura de contraponto, né? De resguardo ali. Atuam fazendo tudo do zero dentro do quiosque e mesmo assim atendendo a esse fluxo de produção, sem interferir em questões de risco, né, em relação às boas práticas. E eu achei, assim, sensacional, gente. Foi uma experiência para mim. Obviamente eu estava ali trabalhando e eu procurei me concentrar nessas ações de fazer o julgamento dos preparos com base nos critérios, né, em que foram propostos, mas eu não pude deixar de obter essas minhas impressões em relação a essas questões
produtivas, né? Eu fiquei muito impressionada mesmo, de verdade, sabe? E posso dizer para vocês que agora, toda vez que eu vou à praia novamente, eu nunca mais vou ver os quiosques com os mesmos olhos, tá? E o que eu acho legal é que eu tô vendo agora os quiosques com um olhar muito positivo, tá? E em relação às histórias, gente, o que são as histórias dos quiosques? O que são as histórias de cada operador? De como surgiu a ideia de se inserir ali na orla do rio, com a sua ideia de pratos. É um que veio com a ideia lá do norte ou do nordeste, trouxe para cá pro Rio, começou com uma barraquinha na areia e depois foi pro calçadão. É o outro que vem com uma proposta, com um cardápio do quiosque, que vem com uma proposta de um âmbito familiar e traz tradições e traz ali, o outro vem e traz uma cultura. É um outro com um chefe que traz uma tendência gastronômica. Enfim, são tantas histórias, gente. São outros que simplesmente têm profissões que são extremamente estressantes e no momento em que se aposentam, por exemplo, resolvem investir as suas reservas, o que tem, em um empreendimento como um quiosque, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e passam a fazer daquilo ali a sua rotina diária. E você percebe nitidamente a mudança até no semblante dessas pessoas. E são pessoas que fazem questão de mostrar, por exemplo, assim, olha como eu era antes. Mostravam até fotos pra gente. Olha como eu era antes, trabalhando em tal lugar, e olha como eu sou agora, né? Quiosques onde tinha aquela pessoinha antiga, né? Um senhorzinho, uma senhorinha antigo que todo mundo conhece em qualquer lugar que você for, naquela região, qualquer esquina que você chegar e você perguntar se conhece aquele quiosque, todo mundo vai saber quem é aquele senhorzinho, aquela senhorinha daquele quiosque. Então, isso eu achei muito interessante. E fora a questão também do empenho das equipes de trabalho. Nós percebemos que as equipes de trabalho estavam extremamente engajadas nesse evento, em participar desse evento, por vários motivos. O primeiro, porque existe também a premiação para garçom, né, e tal. E o segundo, porque há uma tentativa de reestruturação, de restabelecimento, de retorno a essas atividades, de retomada dessas atividades nesse momento que nós estamos vivendo, né? Por uma necessidade mesmo de você fazer com que as pessoas voltem a frequentar os quiosques e voltem a consumir, né? Para que o capital aqui no município possa girar, esses empreendedores possam manter a sua fonte de renda e possam manter as suas equipes de trabalho. Nós ouvimos vários relatos, por exemplo, de vários quiosques que estão assim se sentindo orgulhosos porque conseguiram passar todo o processo, todo esse período de pandemia sem mandar ninguém embora, nenhum funcionário embora. Nós temos quiosques que iniciaram, que começaram as suas ações no meio da pandemia e estão aí até hoje e vem crescendo, né? E com uma tendência para os próximos meses de um aumento muito grande de clientela. Então, foi perceptível esse empenho, né, das equipes, e nós percebemos que não era um empenho só no momento em que nós, jurados, chegávamos no quiosque. Até porque o que acontecia? Muitas das vezes nós íamos em um quiosque, em determinados quiosques em um dia, e no outro dia, quando nós íamos para outros quiosques, nós conseguíamos passar pelos quiosques anteriores, já visitados anteriormente. Muitas das vezes estávamos no quiosque, íamos para o quiosque ao lado.
Então nós conseguíamos ver essa movimentação e conseguimos perceber que essa atuação das equipes, dos operadores, dos chefes, ela era a mesma que foi trazida para a gente, né, no momento que nós chegamos para julgar o prato, era a mesma que era realizada com os clientes. Então, eu sinceramente, fora a questão das redes sociais, né, tivemos muitos relatos mesmo de operadores que falaram, né, pra gente o quanto que as redes sociais influenciaram nessa retomada, né, nesse novo momento de reestruturação e na tentativa de trazer o cliente ali, né, para a orla do Rio de novo. E o quanto de impacto teve essa atuação nas redes sociais. Muitos não faziam uso de rede social pro quiosque, e aí criaram as páginas para o quiosque e começaram a divulgar os preparos, divulgar as ações que aconteciam. O cliente ia, tirava foto, marcava o prato. Tudo isso começou a envolver de uma tal maneira aquela rede ali, né, em torno do quiosque, que houve automaticamente aumento da clientela. E a tendência é que isso aumente cada vez mais, né? Então, essas foram as minhas impressões e recomendo que todos visitem os quiosques, visitem a orla do Rio, né? E com novos olhares, estejam abertos a ver como que é toda essa estrutura e o principal, degustar todos os pratos, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.